Tá voando, esse é o nosso PET 5 e a gente vai tratar de um assunto bastante diferente, que é a parte de clima, de meteorologia. Então a gente vai aprender como que as previsões, né, para o dia seguinte, uma semana seguinte, o que seja, para saber se vai ter chuva, vai ter sol, como que são feitas, né, essas previsões, da onde que vêm essas informações, e a gente vai aprender também a respeito de algumas questões relacionadas à forma de geração de energia, que é o que é a base, né, de conteúdo desse nosso PET. Então, eu comecei aqui para vocês com umas imagens para a gente falar a respeito de clima, em diferencial o que é clima e o que seria tempo. A parte do clima, a gente tem, é muito fácil da gente observar se a gente buscar as imagens que a gente tem de climas diferentes mundo afora. A gente tem, por exemplo, né, na Antártida lá, a gente tem gelo, só gelo, a gente nem vê, né, a olho nu, assim, plantas, não tem matéria vegetal acontecendo. É um ambiente completamente gelado e os animais que a gente vai ver presentes lá, basicamente, vão estar associados com a água. Porque na água você ainda tem uma biodiversidade razoável e tem como eles sobreviverem ali. Mas você não vai ver andar pela Antártida, por exemplo, e encontrar uma floresta lá, porque é um clima extremamente gelado, né, muito, muito frio, e aí a vegetação não consegue sobreviver. A gente tem os climas intermediários também, então coloquei para vocês aqui as duas imagens seguindo para a direita. Tem uma situação em que você tem um ambiente gelado, mas você já tem a vegetação, né, rasteira que acontece aí, e os ambientes que a gente chama de temperados, que tem principalmente representados por essas florestas de coníferas, essas plantas em forma de cone aí, né, de árvore de Natal, são florestas imensas dessas aí, que cobrem, né, os territórios que estão em regiões temperadas. E nesses locais, geralmente, as árvores acabam de perder as folhas durante o inverno, porque fica muito frio, costuma ter neve, e aí depois elas retomam toda a cobertura foliar quando é o período de primavera, verão. Então, são climas completamente diferentes dos nossos aqui, que a gente conhece no Brasil, né, que eu coloquei representado mais abaixo aí, né, que seria o ambiente mais florestal, que a gente tem as densas florestas, como a floresta amazônica, mas a gente tem também florestas na região de Mata Atlântica. E regiões também, né, próximas a rios, em áreas mais de cerrado. No meio aí a gente tem, né, na parte de baixo, uma imagem que representa bem o que seria o cerrado nosso brasileiro, né, o cerrado mesmo, senso estricto, o campo aberto, com algumas poucas árvores espalhadas, mas a gente tem também tipos parecidos com o cerrado em outros locais do mundo, por exemplo, a savana africana, onde a gente vê, né, aqueles documentários com elefantes lá, girafas, é um campo aberto com poucas árvores, muito parecido com o que a gente tem no nosso cerrado. E no clima mais, né, que seria o contrário ali da Antártida em termos de temperatura, a gente tem os desertos, apesar que tem os desertos frios também, mundo afora aí, mas os desertos quentes, como o Saara, você tem pouquíssima chuva, pouquíssima pluviosidade acontecendo. Pluviosidade é a quantidade de chuva mesmo que acontece ali num determinado período. E aí, por isso, você tem pouca vegetação e ela está muito associada em locais que você tem reservatórios de água, né, ou próximo a riachos, rios, que em algum momento ali se mantém com água para manter essa vegetação viva. Então, olha a quantidade de climas que eu estou mostrando para vocês aqui, que a gente tem no mundo, e nem são todos, nem de longe a gente está representando todos eles. No Brasil, a gente também tem uma variação de climas muito grandes, então a gente tem, por exemplo, dentro, né, do nosso ambiente aqui, em volta da gente, pensando na cidade de Lagoa Santa, a gente tem um cerrado de campo aberto, que é bastante comum aqui, a gente tem um cerrado mais fechado, próximo das áreas mais úmidas, e dependendo do local, né, que a gente tem como é que eu posso dizer, se tem nascente, algum córrego, alguma coisa assim, né, morro de um lado, morro do outro, um local bem úmido, a gente tem uma vegetação mais densa ainda, bem parecida, né, com floresta mesmo, aquela dificuldade de andar, cipó, mato e tudo mais. Se a gente subir um pouquinho e for para a região ali da Serra do Cipó, a gente vai ver os campos de altitude, que também são, né, uma fisionomia relacionada ao cerrado. Você tem aqueles campos abertos enormes, se você for andar lá, você vai ver que tem muito mato, mas são arbustozinhos pequenos, né, mais ou menos na altura do joelho, no máximo na altura da cintura, e ocupando todo aquele espaço. O que determina o clima, essas diferenças de clima de um lugar para outro? A gente vai ter a questão da temperatura,
né? Lógico, um lugar mais quente vai ter maior dificuldade, né, da planta sobreviver ali, a gente sabe bem disso, é plantar uma sementinha lá num montinho de terra lá no cantinho do asfalto, onde esquenta muito, a gente vai ver que ela vai crescer muito menos que uma plantinha colocada num canteirozinho de uma horta, tudo bonitinho ali, né, sombreado, numa parte do dia. Então, o da temperatura influencia a quantidade de água, né, que chove ali, mas também a umidade que permanece naquele ambiente, porque às vezes até chove muito, mas a umidade no solo, por exemplo, e no ar é baixa, e aí realmente para a vegetação sobreviver dificulta. E aí, com isso, a vegetação que sobrevive vai determinar também a fauna que ali, os animais que vão estar presentes. Então, o clima é determinante porque ele vai influenciar toda a biodiversidade que está associada a uma determinada região. E a gente tem outros aspectos também, os tipos de solo, por exemplo, né? Mas o mais importante aqui para a gente é entender isso do clima. Agora, a outra coisa que a gente tem que entender, o que é o tempo? O tempo a gente já está falando de uma escala bem mais simplificada. Né? Nós não estamos falando, assim, por exemplo, eu moro no Cerrado, né, aqui em Lagoa Santa a vegetação, né, predominante é Cerrado. Agora, quando eu falo de tempo, eu estou falando de hoje. Hoje, por exemplo, aqui na minha casa, eu estou vendo sol. Está quente, muito quente. Estou sofrendo aqui com essa blusa, de prender meu cabelo. E está uma insolação danada lá fora. Agora, ontem já esteve nublado, que seria a segunda imagem à direita, né? Então, tem muitas nuvens, aquele céu encoberto. E a gente tem o clima, né, de chuva, como alta registro de pluviosidade, que a gente fica até escondido em casa, né, com medo da chuva. Então, essas três variantes aqui podem acontecer no mesmo dia. Pode amanhecer chovendo, ficar nublado, de tarde abrir um sol, ou amanhecer com sol, de repente nublar e cair um chuvão à tarde. Essas variações do tempo, elas podem se alterar em questão de poucas horas. O clima, não. Aqui não vai deixar de ser cerrado e virar Mata Atlântica entre a manhã e a tarde, né? E nem desse ano para o próximo ano. O clima é uma coisa determinada, assim, por vários períodos de anos ali, de ocorrência de chuva, de temperatura e etc., numa determinada região. Já o tempo é uma coisa que pode se alterar ali ao longo do dia, e, embora seja previsível, também pode ter variações ali até imprevisíveis para a ciência da meteorologia. E aí, a gente entra nesse ponto. Então, o clima, ele vai ter determinações, né, para as regiões, para a cidade. Então, você estuda, você vê a quantidade que chove durante o ano, você vê como que varia a umidade do ar, né, as situações de temperatura, como que é também a parte de biodiversidade ali, as plantas, o tipo de floresta ou não, né, floresta que ocorre, para determinar o clima de uma região. E você, né, avalia isso ao longo dos anos, porque num ano pode chover menos do que no outro e te confundir nessa situação. Agora, a meteorologia já é a ciência que vai determinar como que ocorre, né, as flutuações, as variações das massas de ar que chegam, que saem, que, né, estão numa determinada parte aí do planeta. Nosso caso aqui, por exemplo, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, ele vai fazer uma boa parte, né, dos estudos relacionados com isso, e ele avalia no território brasileiro, é lógico, né, porque está voltado para nosso entendimento aqui de meteorologia. E aí, gente, o que acontece? Que a gente vê lá na notícia lá, chegada de uma massa de ar frio vai ocasionar chuvas fortes com chance, né, de vendaval e granizo e não sei mais o que. De onde vem essa informação? Então, parece bastante simples, né, a moça do tempo falar lá as temperaturas previstas, mas de onde vem essa informação? No meio, aí no cantinho embaixo, eu coloquei para vocês umas imagens de satélite, né, em GIF, estão repetindo que são GIFs, de situações aí de uma determinada data em que você tinha massas de ar circulando ali, foram filmadas, então aí. Essas massas de ar, elas circulam o tempo inteiro no planeta, não só, né, em cima do nosso país. E elas é que determinam quando chove, o quanto chove, né, e onde chove, que é o mais importante. Então, eles conseguem monitorar através de imagens de satélite, então esses aí são satélites sensíveis à temperatura, né, então eles conseguem gerar imagem de forma que a temperatura X ou Y, né, fica numa coloração específica ali. Então, consegue determinar se a massa de ar é quente, se ela é fria,
se ela está se alterando, né, de quente para fria também, porque uma massa de ar se encontra com a outra, né, nesses deslocamentos, e isso é que vai ocasionar as chuvas para a gente. Então, deixa eu passar para a imagem seguinte aqui, que a gente tem umas imagens mostrando isso também. Então, elas vão circulando, né, ao longo do planeta, e quando você encontra uma massa de ar fria, né, carregada de umidade, com uma massa de ar quente, a tendência é que essa massa de ar frio, como ela é mais densa, o que significa denso? Vamos pensar, por exemplo, uma barra de ferro e um chumaço de algodão. Né? Você pode ter o mesmo volume ali, você pode pegar o algodão e enrolar ele no mesmo formatozinho da barra de ferro. Quando você puser um e outro na mão, você vai ver que, obviamente, o ferro é mais pesado ali, né? Isso significa que o material ali que compõe aquela barra de ferro é mais denso, por isso ele tem, né, na impressão da gente, um peso maior do que o do algodão, que é menos denso. Uma massa de ar frio, ela é mais densa, então ela é mais pesada e ela tende a descer na atmosfera. Enquanto a massa de ar quente, pela condição dela mesmo, né, o calor faz com que as moléculas que compõem ali, né, a água e os outros gases que estão associados, ela se expande. Então, ela acaba ficando menos densa. É lógico que não é uma coisa tão extrema quanto o algodão e a barra de ferro, mas é mais ou menos o mesmo raciocínio. Então, o ar quente, ele expande, ele fica um pouco menos denso. Então, ele acaba flutuando mais facilmente. E a massa de ar frio acaba decaindo ali na atmosfera, e aí ela desce. Ao descer ali, né, nesse encontro, é que a gente vai ter a formação das chuvas. Então, por isso que a meteorologia consegue dizer mais ou menos quando chove, mais ou menos onde chove, porque eles acompanham essas massas de ar, o deslocamento delas ali, aí eles podem dizer, não tem nenhuma massa de ar frio, nenhuma umidade em cima do país, não vai chover, eles já sabem disso. Agora, tem um encontro de massas de ar que está acontecendo ali e vai ter chuva, aí eles vão acompanhando elas para ver onde essa chuva vai cair, né, e a quantidade mesmo de chuva, porque se ela ficar estacada num determinado lugar, vai chover muito tempo ali, né, uma grande quantidade. Então, é desse modo que a meteorologia consegue prever. E aí a moça lá do jornal, geralmente é uma moça, né, a gente vê, vai apresentar as informações ali que a gente fica, nossa, mas, né, de onde que veio? E essas massas de ar, elas também alteram, né, as temperaturas médias dos lugares que a gente vive. Então, eles conseguem dizer se vai fazer mais frio, mais calor e tudo. Lógico que não é uma previsão exata. Por quê? Porque ninguém controla essas massas de ar. Para elas mudarem de lado lá e de sumir lá para o meio do oceano e não acontecer nada, é comum que ocorra isso. Então, teria que ser um monitoramento, assim, sei lá, meia hora, hora em hora. E o jornal geralmente passa isso, né, de manhã, de tarde, de manhã de noite, manhã de tarde de noite, e as coisas podem ir mudando ali ao longo do dia. Mas, de modo geral, você consegue prever quando não vai chover e quando vai ter alguma chuva. Agora, com exatidão, não, porque, por exemplo, na minha casa caiu um temporal aqui anteontem. Temporal, uma chuva terrível, caiu até granizo. E eu sei que lá no Palmital não choveu, no bairro Palmital. Eu moro no Lundicé, perto do centro. Lá no Palmital eu sei que se choveu, choveu muito pouco. Então, na mesma cidade, um lugar teve um temporal, o outro não teve nada. Então, fica difícil até para a previsão do tempo, né, fazer as estimativas. Agora, eu queria mostrar para você um mapinha aqui, que eu acho muito interessante, que é a questão das as movimentações das massas de ar. Então, elas são relativamente imprevisíveis em termos de data, né, de quanto que elas vão ocorrer e tudo mais. Mas a grande questão delas aqui é que elas têm uma localização mais ou menos aproximada de onde elas circulam, exatamente porque uma massa de ar não consegue se formar lá na Austrália e vir rodando, né, eternamente, planeta fora, lá no Ártico, descer para a Antártida, não é bem assim. Elas têm mais ou menos um local de circulação previsto, e eles chamam isso de células. E aí, nessas células, você sabe que ocorre aquele rodízio, né, das massas de ar ficarem passando ali, então a umidade é formada em um determinado lugar e levada para outro determinado lugar. E aí essas zonas climáticas que são formadas a partir, né, dessas células aqui, elas são fundamentais para determinar o clima do planeta. Então, olha só, o clima está totalmente relacionado, né, com essas massas de ar que influenciam, obviamente, né, a parte da meteorologia, do tempo. Então, a gente tem uma zona
polar, né, a parte superior e inferior do planeta, que é o Ártico lá em cima, com as áreas congeladas, são as partes da Sibéria lá, né, Rússia, Antártida cá embaixo, né, na parte inferior do planeta, e nesses intermédios aqui do planeta, a gente tem diferentes regiões aqui. A gente tem as regiões temperadas, que são regiões mais frias, né, falando a grosso modo. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem a região sul, né, considerada dentro dessa condição de temperado. E em vermelhinho aqui a gente tem os locais intertropicais. Mas neles, a gente ainda tem umas diferenças aqui que são muito significativas em termos de formação dos desertos, que eu queria mostrar para vocês, que é muito legal essa parte. Aí, olhem só. Nesse mapa aqui já dá para ver melhor, né? Aqui é um mapa resumidinho dos climas. Aqui, olha só que complexo, né, esse mapa. Mas dá para a gente ter uma ideia. Nesses locais aqui, que estão mais em vermelhinho, eles são climas equatoriais. O que significa isso? É muito quente. Chove bastante também. Mas a gente tem os locais que apresentam ambientes mais desérticos, que eles estão numa faixa, olha, a mesma faixa, que é esse amarelinho claro aqui, ó. Então, tem lá a parte mais ao sul dos Estados Unidos, com um bom pedaço do México. Na África, a gente tem isso também, deserto do Saara, etc. A gente tem uma parte significativa do Oriente Médio. Na parte do sul da África, a gente também tem né, do continente africano, no caso, a gente tem também umas regiões desérticas, com o meio da Austrália também, e isso tudo relacionado com essas massas de ar aqui. Porque o que acontece? Em determinados locais, o ar passa, a massa de ar passa, ela passa seca e quente, e aí ela absorve a umidade do ar daquele local. Ela vai carregando a água, né, que está disponível ali, que é a água que fica, né, evaporada no ar, ela vai carregando ela para outros lugares onde vai chover. Esses lugares aqui representados, né, com climas desérticos, geralmente eles passam uma massa de ar ali, retiram a umidade dessas localidades, e essa massa de ar vai descarregar a chuva em outro canto. Então, olha para vocês verem, a massa de ar, ela está roubando, digamos assim, a água, né, do ar daquelas localidades, tornando esses climas muito desérticos e levando para chover em outras regiões. Então, a gente conhecer essa forma, né, como o planeta tem um clima determinado, é muito importante até para a gente olhar o mapa, assim, entender como essas regiões podem ter climas tão diferentes. Por que não neva no Brasil? A gente não tem um clima tão frio aqui, neva em alguns lugares, uma neve bem assim, né, michuruca, mas não fica aquele camadas, quilômetros de neve, que tem que passar um trator arrastando para achar a estrada de novo, né? Não neva aqui porque a gente não tem um clima tão frio aqui no Brasil, né? A gente não tem massas de ar que gerem uma situação em que a água, ao cair, né, das alturas, né, maiores lá da atmosfera, ela cai em forma de floquinhos. O nosso clima é tão quente que a água derrete, né? Nesse percurso aí, ela vai cair sob forma de gotinhas de água, chuva mesmo, que é o que a gente conhece. Não tem como nevar, vai simplesmente chover, porque aqui o clima é um pouco mais quente. O que não acontece nessas regiões mais frias, né? Tão frio que a água não consegue nem derreter, ela não consegue nem passar pelo processo de fusão e chegar como gotinha cá embaixo. Ela chega como um floquinho de neve. Tá? Então, é assim que o clima do planeta é determinado. E aí a gente pode ter umas variações no clima do planeta aí, que são coisas mais ou menos inesperadas, mas que ocorrem de forma cíclica. Então, a gente não gostaria que eles ocorressem, mas eles ocorrem de tempos em tempos. Então, por exemplo, o fenômeno El Niño, não sei se vocês já ouviram falar, mas aparece muito na televisão, eles falam, desse ano as chuvas estão irregulares, porque estamos, né, com o El Niño muito agressivo, né? Aí falam na televisão e ninguém sabe bem o que é. Que há uma questão de alteração na temperatura, né, da água do mar lá na região do Peru, da costa da América Latina do outro lado, né, não na costa brasileira, a costa peruana e equatoriana lá do outro lado. E aí essa alteração, ela mexe também com as correntes de ar, né, que fazem a circulação da umidade e as chuvas nos locais. Então, com isso, você tem uma grande corrente quente que estaca aqui, né, posso dizer, a movimentação mesmo que ocorreria naturalmente ali das correntes marítimas, e essa corrente quente ali, ela vai gerar uma série de outros fenômenos ali que estão muito associados com a formação de chuva. E tem também a laninha, que aí seria também a mesma coisa, é uma alteração
nas correntes marítimas, que alteram as correntes de ar, e aí alteram a frequência de chuva que deveria estar acontecendo num lugar, né, ou no outro, a umidade deveria... Ai, como é que eu posso dizer? A umidade deveria estar sendo circulada, levada para um determinado lugar para ocasionar chuva lá, acaba caindo toda num lugar só ou num lugar totalmente diferente. E aí muda o clima do planeta inteiro, assim, afeta tudo por causa simplesmente de uma corrente marítima que se altera lá. Então, uma corrente, o mar também, né, tem essas variações. A gente consegue perceber isso, por exemplo, se você entrar numa piscina ou simplesmente uma caixa d'água mesmo, né? Às vezes começou o sol, aí a parte de cima, quando você afunda a mão lá no fundo, tá frio, né? As correntes do mar, elas têm a mesma coisa. Então, você aquece, né, partes superiores ali, quando você está em contato com regiões mais quentes, e as partes, né, que estão mais profundas, elas ficam frias, muito frias. E a tendência é que a água mais quente, menos densa, igual a questão lá do ar, ela fique realmente na parte superior. Só que aí, como você tem as movimentações acontecendo ali, né, de correntes marítimas, de correntes do ar, elas vão se misturando. Mas se por acaso uma corrente é estacada num lugar e ela fica paralisada, aí pronto, aí começa a bagunçar o clima todo. Isso aí é como que ocorre o fenômeno do El Niño, né, marcada, a imagem do satélite, aí a alteração aí de temperatura, né, superficial da água, mostrando como que ele ocorre. Olha que coisa, né, bem igual essa imagenzinha aqui, né, do GIFzinho mostrando, né. Aí, essa corrente, isso aqui é uma imagem de 1997, né, novembro de 97, essa primeira que está à esquerda. Então, mostra, né, como que aquela corrente afetou ali, mas ela está mais local. Agora, olha já em 2015 como que ela está afetando muito mais regiões do planeta, né, ela está se espalhando mais. Então, são ninhos e laninhas cada vez mais agressivos associados com as mudanças, né, do clima no planeta. Eu expliquei muito mais do que está no PET aí, com certeza vocês perceberam, mas porque eu acho que o PET está faltando um pouco de informação, né, para vocês dominarem bem o que é esse contexto aqui. Na número 1 da semana 1 do PET, eles passaram um texto aqui e é basicamente um texto de previsão do tempo, né, então tá falando que na zona da mata vertentes, o céu vai estar parcialmente nublado, possibilidade de pancada de chuva, tarará. E aí fala aqui, né, temperatura mínima, máxima, e a umidade do ar também. E também tem as temperaturas da região ali, de modo geral. Aí, nesse contexto aqui da notícia, eles pedem para diferenciar climatologia e meteorologia, tá? Então, para diferenciar, climatologia é essa parte aqui, que eles preveem para uma região específica, a Zona da Mata e Vertentes, que é uma região, né, com um clima específico que a gente tem ali mais ao sul de Minas. A parte de meteorologia, que está sendo falada nessa notícia aqui, é a previsão do tempo. Prever, né, a partir de dados meteorológicos, as temperaturas mínimas, máximas, umidade do ar das cidades dessa região. Aqui, tanto é que eles perguntam em seguida fenômenos meteorológicos, né, mencionados no texto. Então, as temperaturas mínimas, máximas, umidade do ar, e fala também, né, de chuva. A gente fala que não vai ter chuva. Céu parcialmente nublado ou nublado. Vocês podem escolher qual dessas características vocês vão citar aqui como fenômeno meteorológico. Número 2. Analise as charges a seguir, né? Aí tá falando aqui, atenção para a previsão do tempo para a sua região, não importa onde você mora. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sol e tempo bom. Fim de semana, chove. Brincando, né? Uma brincadeira. Não interessa onde você mora, na hora que chega o final de semana vai sempre dar um jeitinho de chover. Né? Não é bem isso, não, mas de vez em quando parece, né? Aí, com base em seus estudos dessa semana, né, na charge apresentada, aí responde. Qual a importância da previsão do tempo para a sociedade? Bom, a gente tem toda uma questão de planejamento aqui. Então, imagina só você depender, por exemplo, de uma plantação de milho. O milho é uma planta que tem que ter chuva ou ele não desenvolve bem. Se você plantar o milho fora do período, né, que vai ter chuva, você vai perder tudo. A agricultura precisa da previsão do tempo para evitar grandes perdas. A pecuária é a mesma coisa, porque se você vai mexer com gado, você tem que saber a quantidade de pastagem que o gado vai precisar, de alimentação, se for confinado. Então, você precisa saber quando que chove, né, ao longo do ano, para você controlar ali a variação sazonal, que seria o período de chuva e o período de seca.
E você tem também questão de outras pessoas que a gente tem que pensar que também dependem disso. Então, por exemplo, brincando aqui, falando, né, sobre o final de semana que vai chover, quem vende coisa na praia, por exemplo, né, quem tem barraquinha ou vende lá no isopor mesmo, se vai chover no final de semana, essa pessoa já pode imaginar que a praia vai estar um pouco mais vazia, que ela vai vender um pouco menos, então ela pode evitar de levar uma grande quantidade, se for alimento, então, né, que se fizer ali, vai perder depois, se não for consumido, essa pessoa não ter tantas perdas. Então, vários pontos da nossa sociedade vão ser planejados a partir da noção, né, se vai ter chuva ou não num determinado final de semana, num determinado período de tempo, num mês, que seja. Então, a previsão do tempo, ela influencia muito economicamente para a gente aqui. Aí vocês podem criar a resposta de vocês, do jeitinho de vocês, mas tentem abordar essas coisas. Vocês, com certeza, pensaram aí outras situações também, que envolvem pessoas que vocês conhecem, situações que vocês conhecem, que são prejudicadas, né, ou beneficiadas pela falta ou pela ocorrência de chuvas. Aí a letra B, a previsão do tempo pode variar ao longo de um dia, né? Justifique sua resposta. Pode, né? Porque a gente sabe que as massas de ar ali que controlam o tempo, elas são imprevisíveis. Então, ao longo do dia, a gente pode ter, né, um amanhecer ensolarado e depois chover, ou vice-versa, exatamente por causa disso, né? Não é uma coisa fixa, não é como o clima. Então, o tempo, ele vai variar em poucas horas ali, pode sair de uma situação de um sol com céu limpo para um temporal, de repente. Então, não é difícil, né, a gente responder essa. Agora vamos para número 3. Opa, pulei. Quais elementos ambientais são necessários se analisar para poder prever as condições atmosféricas de uma determinada região? Aqui. Nessa parte aqui já dá para vocês pegarem, por exemplo, temperatura, velocidade do vento, quantidade de chuva, variação da umidade, pressão atmosférica, tudo isso aqui é importante. Uma coisa que a gente sabe, por exemplo, é que a pressão atmosférica, quando ela cai um pouco, né, abaixo de um certo valor, você pode esperar que tenha chuva, porque você vai ter aquela alteração, né, de uma massa de ar, né, vai descer enquanto o outro vai subir por causa dessa diminuição de pressão. E nesse momento você vai ter choque de massa de ar frio com choque de massa de ar quente, gerando a pluviosidade. Então, ó, fui no lugar errado. Vem para baixo. Então, vocês podem citar essas coisas que estão no próprio texto aí, né, de temperatura, umidade, pressão do ar, pluviosidade, e etc. E aí, aqui, pergunta os aparelhos. Estão lá no mesmo lugar do texto que eu acabei de mostrar para vocês, né? Está no mesmo ponto lá do texto. A número 5 é para a gente assinalar a alternativa correta. Então, vamos para a eliminação aqui das que estão incorretas. A letra A diz, o sistema de meteorologia consegue prever com precisão o clima com prazo de até um mês. Não, né? Porque precisão aqui é a palavra que já nos causa problema, porque a gente sabe que não é preciso, né? Existe uma possibilidade, né, daquele clima acontecer, daquele tempo acontecer, que é razoavelmente alta, mas não é precisa, muito menos com prazo de um mês, né? Nós vimos que questão de poucas horas, o tempo pode mudar completamente. Então, essa daqui está incorreta. Aqui na B, o higrômetro é responsável pela medição da quantidade de chuvas, é um dos aparelhos presentes em uma estação meteorológica. Está errado, porque o higrômetro, ele mede a umidade do ar. Então, a quantidade de, né, água que está disponível no ar. Então, vai dizer para a gente, por exemplo, a umidade do ar está 50%, 60%. O que mede as chuvas é o pluviômetro. Então, essa aqui está errada. A letra C. A previsão do tempo auxilia nas atividades agrícolas, né, como planejamento do plantio e a colheita de uma lavoura. Correto, né? Que a gente estava falando como resposta até da questão, de uma das questões anteriores aqui, né? Então, essa é a resposta correta aqui, a número 5. Agora, a letra D está dizendo o seguinte, a meteorologia é uma ciência extremamente desvalorizada, não encontrando espaço nos meios de comunicação. Mentira, né? Porque todo jornalzinho, mais mequetrefe que seja, ele vai ter lá uma apresentação, né, de dados meteorológicos lá para a previsão do tempo. Então, isso aí não é bem verdade, é falso também.
Agora, na aula seguinte, era para a gente abordar a parte de equilíbrio ambiental, né, e alterações climáticas. Então, aí a gente estaria falando de algumas questões que acontecem aqui. Eu já comecei a falar dela para vocês, né, tratando do El Niño e da Laninha como, né, coisas que são naturais, fenômenos naturais do clima, mas que estão ficando mais extremos, né, estão ficando piores ao longo do tempo. Tudo isso por causa de quê? Das mudanças, das ações antrópicas que a gente causa na superfície do planeta e afeta o clima e o tempo de maneira geral. Né, resumidas, para a gente poder tratar. Uma delas aqui é a respeito da camada de ozônio. O ozônio é um gás que, né, um dos gases que compõe a camada atmosférica da Terra, e ele tem uma proteção importante aqui para a gente, que é contra os raios ultravioletas, que são os raios que vêm, né, normal, tipo radiação solar, mas que são extremamente danosos para a gente, né? Então, se eles tivessem contato com a gente queimaria a pele, né, seria degradada, não só a gente, plantas, animais, todo mundo sofreria com uma intensidade de raios ultravioleta penetrando pela atmosfera da Terra. E aí a camada de ozônio confere essa proteção. Só que houve um período aí no passado, principalmente no final da década de 80, começo da década de 90, que teve que trabalhar políticas, né, públicas para que as empresas parassem de produzir, por exemplo, spray de desodorante e afins, e uns gases também de geladeira, por exemplo, que tinha o CFC, que era o clorofluorocarbono, uma substância que danificava a camada de ozônio de uma maneira muito agressiva. Então, houve esse período com uma preocupação intensa. Hoje, já não se produz tantos gases assim mais, a camada de ozônio teve uma recuperação bastante interessante, foi rápida, né, para avaliação de cientistas. Outra questão é o gás carbônico. Então, a atmosfera é composta de vários gases. O gás carbônico é um deles, que é o CO2, né, representado por aquele símbolozinho lá, CO2. O gás carbônico, ele tem, produto da respiração da gente, então a gente inspira o oxigênio e libera o gás mais rico em gás carbônico. Então, quando a gente inspira, está entrando vários gases aqui, inclusive o oxigênio. Quando a gente expira, mesma coisa, né? Ainda sobra um resto de oxigênio nos gases, mas a gente expira um pouco mais de gás carbônico. Isso não é tão significativo, né, a nível de planeta, nossa respiração. Só que existem atividades que também produzem gás carbônico e que aí liberam uma quantidade que não é costumeira ao planeta. Então, por exemplo, queimadas, né? A gente viu as queimadas que aconteceram esse ano, estão acontecendo ainda no Pantanal, na Amazônia. Essas queimadas liberam uma quantidade absurda, aquela fumaça é uma quantidade gigantesca de gás carbônico. E essa quantidade muito grande do gás carbônico, ela gera, né, um acúmulo dele na atmosfera e aumenta ali a densidade dele ao longo do tempo, né? A gente está falando de décadas, de centenas de anos, que a Revolução Industrial começou lá em 1800 e tanto, né, com seu ápice em 1900, né, no século, né, com seu ápice no século passado aí, nesse momento que a gente está agora, mas a Revolução Industrial, ela fez com que existissem muitas máquinas liberando gás carbônico. Então, o escapamento do carro liberando gás carbônico, a indústria liberando gás carbônico. Então, gás carbônico, gás carbônico, gás carbônico, e isso foi aumentando a quantidade dele na atmosfera e intensificou uma coisa que é natural, que é o efeito estufa. Se a gente não tivesse essa camada, que é a atmosfera, isso aí vocês devem ter visto lá no 6º ano, talvez no 7º, esses raios passariam diretamente, a gente morreria queimado aqui na superfície. Nada que tem na superfície ia sobreviver a esses raios caindo, né? Caindo, chegando à Terra diretamente. Acontece que a atmosfera é composta por vários gases e o acúmulo desses gases pode fazer com que ela se torne mais ou menos permeável a determinadas coisas. Numa situação normal, como que acontece o efeito estufa? Vem a radiação solar, bate aqui, né, na atmosfera, parte dela não entra, tá, ela é liberada, ela bate e não adentra, né, a camada da atmosfera, parte dela adentra, né, na atmosfera e vai para o solo aqui e é espalhada, né, na superfície do planeta, parte dela só aquece mesmo a própria camada da atmosfera e parte dela é dissipada para fora do planeta.
Isso é o efeito estufa, isso é o que acontece naturalmente. Isso garante que a gente, né, a Terra tem rotação constante. Então, isso garante que a gente, de noite, quando o Sol não está, né, em cima do nosso planeta diretamente, a gente não morre congelado, porque essa temperatura que irradiou aqui, ó, ela mantém, né, aquecido o planeta, né, independente de qual posição aqui, né, dos continentes a gente esteja, ao longo de todo o movimento de rotação. Se não houvesse isso, quando ficasse de noite, né, o planeta, né, tivesse em rotação e o Sol tivesse na extremidade oposta ali daquele continente que a gente vive, a gente congelaria automaticamente. Né? Então, se a gente pegar medidas de temperatura de outros planetas, ou mesmo da Lua, que não tem essa atmosfera para conservar esse calor, a gente vê que a temperatura vai a menos de 100 graus Celsius, né? Menos 100 graus Celsius. É impossível qualquer criatura sobreviver. Então, a atmosfera com esse efeito estufa é fundamental para a nossa sobrevivência. O problema é que com a intensificação, né, da liberação do gás carbônico aqui, a retenção do calor que deveria ser dissipado, ela é maior. Então, uma parte do calor que deveria ir embora para fora da atmosfera, ele acaba retido aqui. E aí vai aos poucos aumentando a quantidade de calor, né, que vai se espalhando aqui. E essa retenção, né, desses gases do efeito estufa, ela faz com que a gente esteja aquecendo o planeta pouco a pouco, e isso não é interessante, porque vai mudando aquelas correntes de ar, vai mudando aquelas correntes marítimas, vai piorando os fenômenos, bagunça e de coisa, a gente tem também essas coisas a nível global que afetam o clima, porque aí você começa a mudar lentamente essas correntes de ar e gerar problemas um pouco mais graves. Então, o El Niño, por exemplo, que é uma mudança muito agressiva, começar a acontecer com mais frequência e maior intensidade, ele se tornar comum, ele acontecer todos os anos ou quase todos os anos, nosso mundo vai ter que se adaptar, porque ele é realmente muito uma situação muito atípica, muito diferente assim de clima, que afeta o planeta inteiro. Outra coisa que acontece também, que tem que se levar em consideração, né, com essa questão das mudanças globais, você tem derretimento de geleira, outros lugares, você tem até aumento, né, das superfícies congeladas, mas os locais que tem derretimento de geleira e sobre o gelo você tem matéria orgânica, ou seja, vegetação ali que não foi decomposta, esses lugares estão, o gelo derrete, essa vegetação é exposta. Aí as bactérias começam a fazer o processo de decomposição nessa vegetação, e a decomposição, ela produz gás carbônico. Aí, olha só, o aquecimento global está derretendo o gelo derrete, aí nos lugares que existia vegetação, né, antes de haver aquelas densas camadas de gelo, essa vegetação vai ser decomposta e vai piorar ainda mais o aquecimento global, porque ele gera mais gás carbônico ainda. Então, tem uma série de efeitos aí que são terríveis e tem relação direta com a nossa vida, nossa qualidade de vida, porque aí a gente vai ver que altera o clima, que não fica confortável para a gente, né, maior temperatura, etc., tufão e tornado, umas coisas que nunca aconteceram no Brasil, a gente está vendo acontecer aí, né, com grandes perdas econômicas, mas a gente também está vendo que varia demais o preço de hortifruti, de arroz, de feijão, coisas da cesta básica que afetam tudo, né? Então, se aumenta o preço da cesta básica, aumenta o preço de tudo. E aí a gente vai entrando num ciclo, né, de perdas econômicas e também afetando a qualidade de vida, a saúde da gente, porque aí faz calor demais, aí favorece uma circulação de uma doença, favorece o mosquito da dengue, por exemplo, né, umas chuvas atípicas aí, ele reproduzir, ele continuar transmitindo a dengue, zika, chikungunya. Então, tem toda uma relação com as questões de aquecimento global. Então, vamos para as questões relacionadas a isso aqui. Então, na primeira pergunta aqui, pergunta, né, o que é o aquecimento global, quais são suas causas? Então, o aquecimento global é a alteração, né, da temperatura na superfície do planeta, ou a intensificação do efeito estufa, como vocês preferirem responder, mas colocando claramente que aumenta as temperaturas na superfície do planeta. Agora, as causas, elas têm, né, eu coloquei para vocês, mas principalmente um aumento da emissão de gás carbônico. No texto, ele vai abordar uma outra coisa, mas a principal delas é esse aumento da emissão de gás carbônico que está associado, né, com a retenção do calor ali que irradia no planeta normalmente através do efeito estufa. E aí o efeito estufa piora no sentido de não permitir que esse calor em excesso saia do planeta, né, e vá ser irradiado para o espaço, para lá e tal. Ele vai ficando sendo retido aos poucos aqui, aumentando a temperatura geral do planeta.
Número 2, fora o aumento das temperaturas, quais são as demais consequências do aquecimento global no clima da Terra? Aí eu falei com vocês, né? O aquecimento global, ele vai gerar alterações nas correntes marítimas, nas correntes de ar, e isso vai afetar o clima local, né, de várias regiões do planeta, se não o planeta todo, e isso gera efeitos, como é que eu posso dizer, né, no padrão climático ali comum daqueles lugares. Então, vai gerar efeitos como? Você vai ter uma alteração do regime de chuvas, você vai ter alteração do regime, né, do período de seca, e isso aí vai afetar toda a população do planeta, porque a gente depende, a gente sabe quando plantar, né, determinadas coisas que a gente utiliza para alimentação, como criar certos animais que a gente utiliza para alimentação, dependendo do clima. Se o clima vai mudar a nível de planeta desse modo, a gente se perde, porque é imprevisível, ninguém sabe como vai ficar, ninguém sabe como que vai ser o período de chuva, ninguém sabe como que vai ser o período de seca. Por exemplo, existe uma previsão, e ela é muito acertada até o momento, de que o café no Brasil vai chegar a um ponto que a gente não vai conseguir produzir café de qualidade, não vai compensar a lavoura de café por aqui, por causa dessa intensificação, né, do aumento de temperatura, mas também por causa das alterações de regime de chuva e a quantidade de chuva que cai aqui. A gente tem um fenômeno que chama de rios voadores. Esse fenômeno aqui é um fenômeno normal, né, do clima do Brasil, em que você tem a evapotranspiração, que é o processo de liberação de água das folhas lá das árvores na região da Amazônia. Tá, a região da Amazônia é uma floresta gigantesca, né, imensa, não é só brasileira, tem a Amazônia na Colômbia, no Equador, no Peru, e aí essas árvores, elas liberam água, é tipo suor da gente, né, mesma coisa, mesmo funcionamento, né, nosso suor evapora, se a gente tiver de roupa, ele fica, né, preso às vezes na roupa, e molha ela na árvore, né, os outros animais fazem isso também. No caso das árvores, uma árvore de grande porte na Amazônia, ela pode chegar, né, uma árvore de 40, 50 metros de altura, ela pode chegar a evaporar 300 litros de água num dia. Imagine isso, ela retira do solo 300 litros de água e evapora. E isso vai formar nuvens. Essas nuvens, por causa das correntes de ar, né, que passam na região do Brasil aqui, elas vão não é se chocar, né, mas elas vão ser impedidas de atravessar para o oceano por causa da Cordilheira dos Andes, que está representada aqui como esses morrinhos aqui. Elas dão a volta, olha só, a corrente de ar faz elas darem a volta e elas vão formar ali e fazer parte de correntes de chuva, né, de correntes de ar que formam chuva na região sudeste, que é a região onde a gente está aqui, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, mas principalmente São Paulo, região do Paraná, Sul também. E aí essas regiões, né? E essas regiões, elas recebem um grande volume de pluviosidade, ou seja, de chuva, que advém dessas localidades. Então, nesse caso aqui, né, com o aumento de temperatura, com o desmatamento da Amazônia, com as mudanças, porque não só o desmatamento na Amazônia, mas a alteração climática do planeta, ela afeta também a Amazônia, as árvores começam a morrer lá também, mesmo sem desmatamento e tudo mais. E aí, com isso, você tem uma diminuição da formação dessas correntes de umidade que chegam na região sudeste. A gente já está percebendo isso, está chovendo cada vez menos, São Paulo principalmente. E aí, com essa intensificação, né, do aquecimento global, a gente vai ter mudanças climáticas imprevisíveis. E você vai simplesmente não conseguir produzir mais certas coisas da maneira como você produzir. Tipo, o café no Brasil, que já está bem difícil de produzir. Eles falam que em breve, só na Argentina, que você vai ter clima suficiente para produzir café. Mas aí vocês não vão responder essa inflação minha aqui, né? Mas vocês podem responder em torno disso. Né? O aquecimento global, ele não vai só alterar o clima do planeta, ele vai alterar também quando que chove, né? Quanto que chove, qual que é a duração do período de seca, e com isso vai afetar todas as áreas de cultivo do mundo, vai afetar todas as áreas de criação de animal do mundo. Então, vão ser não só coisas em relação ao tempo, né, ao clima em termos de temperatura. A gente vai afetar também a produção agrícola, né, a produção de pecuária, e a gente vai afetar também a questão econômica das populações mundo afora. E aí, número 3. Cite medidas que podem ser implementadas na região em que você mora para auxiliar na preservação
do meio ambiente, né? Eu não sei o que vocês vão querer falar aí, mas eu acho que Lagoa Santa deveria ter mais fiscalização em relação a queimadas, né? Aqui a gente tem muita queimada no período de seca, bem desagradável, piora demais a qualidade do ar para todo mundo, mas também detona, às vezes, destrói completamente áreas florestais que tem aqui, poucas, né, que tem ainda sobrando. E elas afetam o clima, lógico. A gente sabe o valor de uma floresta quando a gente está no sol rachando na rua e tem a oportunidade de ficar na sombra de uma árvore. A gente sabe como que é diferente o clima ali, né? Então, eu acho que aqui é realmente reduzir, eu acho fiscalizar essa questão das queimadas e eu acho que também a fiscalização com o pessoal jogando lixo, né, em volta, próximo de casa, em lote vago, tem muito isso aqui em Lagoa Santa, é muito errado isso, porque é meio ambiente também, mesmo que seja um lote vago, uma área sem vegetação, é em volta, né, da onde a gente está, né, é o nosso entorno, é o nosso meio ambiente, isso gera rato, barata, que leva doença, não só para a gente, mas também para as nossas criações, e acaba atraindo também os escorpiões, que são danadinhos aqui em Lagoa Santa, né? A gente tem muito e é bicho que causa acidente para a gente. Mais de opinião pessoal, eu estou colocando a minha, mas eu tenho certeza que vocês devem ter ideias aí também. A número 4 é qual o principal objetivo das conferências ambientais? Aí, nesse caso aqui, no próprio texto traz, deixa eu voltar lá no texto, eu mostro aqui. Então, vocês podem dar uma lida aqui para facilitar a resposta de vocês, mas a ideia dessas conferências é demonstrar para as pessoas os dados reais, né, do que está acontecendo no mundo afora, e essas pessoas não são quaisquer pessoas, né, são pessoas com grande poder, são presidentes, são pessoas de órgãos internacionais que realmente detêm muito poder. E aí, eles verem o que está ocorrendo, quais são as previsões, as consequências que vão ocorrer a partir dessas previsões, e pedir que eles se reúnam para tentar, né, alguma tática de redução de poluição, de redução de liberação de algum gás específico. Na semana 3 aqui, já se vai falar de, como é que eu posso dizer, de aplicar um pouco mais esses conceitos que a gente aprendeu até agora e falar das fontes, tipos de energia, e aí a gente vai aprender que existem energias renováveis e não renováveis, né, os impactos dessas energias também. Bom, hoje, se vocês forem assistir videoaulas e lives, internet afora, a respeito de energias renováveis, vocês vão ver que a energia solar ela é muito falada, porque ela é uma fonte, assim, absurdamente inesgotável de energia, né? Então, o sol, todo dia, vai aparecer. Se ele não aparecer, assim, a gente fala, vai estar nublado, mas ainda está passando radiação solar. A grande desvantagem da energia solar realmente é a falta de investimento para que você tenha como utilizar ela, né, ao longo de todo o dia e à noite. Então, você tenha formas mais adequadas de armazenar essa energia produzida ali. E aí falta investimento mesmo. Existe hoje várias técnicas já desenvolvidas, vários modos, né, várias tecnologias, na verdade, desenvolvidas, vários modos de se aproveitar bem essa energia, mas não existe o interesse, né, em popularizar esse uso tão grande quanto deveria, porque aí você tem que ter a produção em escala industrial para que seja barato você comprar a tecnologia. Falta muito disso ainda. Outra fonte de energia é eólica, vem dos ventos, né? Então, aqueles grandes cataventos lá que produzem essa energia, são gigantescos, assim, deixa eu ver. Esse aqui é um catavento, né, na região marítima, olha só, o barquinho tá meio longe, mas dá para ver, tem um barco gigantesco aqui, eu passando próximo, né, da base desses cataventos. Eles são gigantescos, eles têm um barulho ensurdecedor, inclusive é um dos problemas deles, os parques eólicos têm que ficar relativamente longe das cidades, porque o barulho produzido é muito alto, né, e é muito interessante, mas também é o mesmo problema, não tem como armazenar, né, não existe uma forma de guardar a energia desses cataventos ali, produzida ao longo do dia, então se não tiver vento suficiente em um determinado período, você fica sem energia. E a gente sabe que para a gente aqui na área urbana, o principal horário de gastar energia, por exemplo, aqui no Brasil, umas 5, 6 horas, 7 horas da noite, todo mundo chegando em casa, tomando banho, ligando televisão, não sei o quê, aí cozinha, forno e tal. Aí com isso você gasta uma quantidade enorme de energia em períodos específicos do tempo. E aí você não tem como programar o vento, né?
armazenar a energia produzida aqui para ela ser liberada naquele período específico. Então, tem essa dificuldade. A outra energia, que é a que a gente conhece, hídrica, né, ou hidrelétrica, que é a que a gente usa, que vem lá da nossa CEMIG aqui, né, em Minas Gerais. Então, ela tem ela é considerada limpa, mas ela tem vários problemas, porque para você instalar uma hidrelétrica, olha só, você tem que interromper o curso de um rio. Então, isso tem todo o impacto. Fora que você vai transformar a partir de cada rio, que vai sofrer, né, com a barragem aqui, em um reservatório, em uma imensa represa. Era um rio, ou um riacho, né, porque a gente tem as pequenas centrais hidrelétricas. Então, isso muda completamente o ecossistema ali, né, tanto da parte, né, da água, quanto o que está em volta dela ali, depende dela. Então, não é uma forma de produção de energia limpa, como é dito. Ela tem problemas ambientais graves, inclusive a produção de metano, porque fica acumulado muita matéria orgânica, muito cisco, mato, etc., aqui no fundo do lago, e quando as comportas são abertas, isso aqui é liberado, né, para o ar. Então, ainda por cima, produz gases do efeito estufa. Mas, ainda é uma forma de energia melhor do que, por exemplo, a energia térmica lá de você queimar carvão, por exemplo, que é produzida quando a gente tem problemas, né, de falta de água, e se produz dessa maneira para poder repor, são as termoelétricas. Mas as hidrelétricas têm, né, esses probleminhas aqui básicos aqui com o meio ambiente, mas é uma forma de energia que funciona para a gente. Por quê? Aqui, a barragem, né, você abre as comportas aqui do reservatório para funcionar as turbinas da maneira como você quiser. Então, no horário que você tem maior demanda por energia, você abre maior número de comportas, que aí não é uma só, né? São várias comportas aqui ao longo da hidrelétrica. Aí você abre várias comportas para manter, né? Conseguir a população receber a quantidade de energia que precisa ali naquele horário. E quando você não está, né, utilizando essa energia, você mantém as comportas fechadas e só a quantidade que você precisa aqui de energia sendo produzida. Então, para a gente é uma energia muito mais fácil de ser utilizada do que uma energia eólica, do que uma energia, né, através de painéis solares. Mas vai chegar um ponto que a gente não vai ter mais como produzir a quantidade suficiente de energia através disso aqui, porque simplesmente a gente está colocando barragem em tudo que é rio, né? Então, vai chegar um momento que a gente vai precisar de outras fontes energéticas no Brasil, até porque os rios também não estão aguentando a demanda. A seca também afeta a produção de energia das hidrelétricas. E aí a gente, né, fica num aperto danado com isso. Outra forma de produção de energia é a energia de biomassa, que ela vai ser produzida geralmente através de lixo, de matéria orgânica em decomposição, por exemplo, resto também de cultivo, né, igual aqui bagaço de cana, casca de arroz, e esse material ele é queimado e produz, né, através do vapor que movimenta a turbina aqui. No caso da hidrelétrica, o que movimenta a turbina é a água, né, que passa aqui, e a turbina movimenta, e aí a partir dela é gerada energia. Aqui o que movimenta a turbina é o vapor quente da queima, né, dessa biomassa aqui, que é utilizada como combustível. A outra energia é a geotérmica, né, é com vapor que move as turbinas, e que é produzida, né, aqui, por exemplo, é uma fonte termal, a água até chega a borbulhar. No Brasil, um lugar muito famoso é Caldas Novas, que tem essas piscinas naturalmente quentes de água. Às vezes são lagos inteiros com esse tipo de coisa. É quente, naturalmente. Você entra, a água é morninha. Né? Aí, nesse caso aqui, eles estão utilizando ela para gerar o calor. É o mesmo princípio, na verdade, da termoelétrica, só que eles utilizam as diferenças, né, de pressão aqui da água para fazer com que as turbinas sejam movimentadas, né? Só que aí o problema é que você depende de ter essa fonte térmica aqui, né, essa fonte termal para poder produzir isso aqui. Mas é muito caro a implantação do negócio desse e você pode acabar contaminando, né, o meio ambiente aqui com algum acidente que possa ocorrer. Mas o maior problema é você ter a fonte termal e você ter, né, o gasto de implantação disso aqui. E a energia a maré motriz, que é através da água do mar. Você vai aproveitar aquele movimento das ondas para movimentar turbinas. Só que a tecnologia para isso não é bem desenvolvida, então o custo ainda é muito alto
e você depende, né, a produção de energia também depende da condição ambiental. Você vai ter um dia que a maré está brava lá, as ondas estão mais, né, bravas, mais fortes, e diz que vão estar menos. Então, você não tem como prever a quantidade de energia que você vai produzir através disso, mas é uma fonte também, né, de energia renovável. Aí das perguntas, né, com base no que foi discutido, elabore uma explicação para o termo energias renováveis. Em seguida, cite 2 tipos de energia que contemple sua explicação. Bom, as energias renováveis aqui, esse termo renovável, vem da questão de não estar utilizando, né, fontes que vão se acabar, né, fontes de energia que não tem condição de você esperar que sejam renovadas a curto prazo. Então, por exemplo, a gasolina que a gente usa nos carros utiliza petróleo. Petróleo é uma coisa que foi produzida no período de milhões de anos atrás e que a gente dificilmente vai estar produzindo isso naturalmente, né? O planeta vai ter isso agora para que a gente utilize, sei lá, daqui 40, 50 anos. Então, o petróleo vai acabar em algum momento. Todo mundo sabe disso. Então, ele é uma fonte de energia não renovável. Agora, nas energias renováveis, você sabe que você está utilizando numa fonte de energia que vai continuar existindo ali a partir do seu uso, mas que também gera pouco impacto ambiental, né, a partir da sua utilização. Acho que vocês podem fazer a resposta em torno disso, mas o texto também traz lá. E o texto também, né, trouxe para a gente tipos de energias que a gente pode considerar aqui como renováveis. E por fim, aqui, cadê? Ah, não, é só isso mesmo, né? Vou citar os exemplos, né? A número 2, explique com suas palavras o funcionamento de uma usina geotérmica. Aí, aquela questão aqui cadê? Do desenho anterior, né, do funcionamento dela aqui, da flutuação de água fria e quente e a movimentação das turbinas. Vocês podem usar o próprio texto aqui para poder fazer a resposta dessa. Aí, o que é biomassa, aí aqui a gente pode usar exemplos, né? O lixo é uma biomassa, bagaço de cana-de-açúcar é uma biomassa, casca de arroz, entre outras tantas coisas mais que correspondem a material orgânico ali que é utilizado para aquela produção de energia. Então, a 4, na figura a seguir está esquematizado um tipo de usina utilizada na geração de eletricidade. Aí, está mostrando aqui como é que ela funciona. Está mostrando a água saindo, passando por um gerador e gerando energia aqui. Aí, né, seria a resposta aqui. É o sistema hidrelétrico, e como você chegou a essa conclusão, colocaria, porque simplesmente, né, você tem um reservatório de água e um local para essa água sair, né, com um decaimento aqui, né, com uma queda, que vai gerar uma pressão suficiente para ela empurrar essa turbina. Aí funciona o sistema hidrelétrico. E aí aqui está pedindo para citar 2 vantagens e 2 desvantagens desse tipo de energia. Vocês podem dar uma colada lá no texto, né, para poder responder isso aqui, está bem tranquilo. Então, a energia hidrelétrica, ela é realmente vantajosa, principalmente porque a gente consegue controlar a produção de energia em determinadas horas do dia, através da abertura e fechamento de comporta, mas ela também é um tipo de energia que causa danos ambientais. Então, o texto traz lá para vocês de maneira bem clara. Agora está pedindo para a gente ler o texto aqui, né? O sol se vê, não esquece, ilumina, falando a respeito do sol. E aí, com base na letra da música, na imagem apresentada nos estudos essa semana, responda: o sol pode ser considerado uma fonte de energia limpa? Sim, é porque a gente falou a respeito disso. O sol vai estar irradiando energia aí o dia inteiro, né, ao longo do ano, 365 dias do ano. A energia solar, ela é totalmente limpa, ela não gera poluentes, ela não gera nenhum tipo de resíduo, então, por isso ela é uma energia limpa. Quais as desvantagens da utilização do sol como fonte de energia? Como falei, né, a radiação solar ela só acontece no período do dia, né, o dia inteiro, a noite inteira também, e aí com isso você tem um período longo sem produção dessa energia, e, né, que ainda não é bem, como é que eu posso dizer, que ainda não tem tecnologia adequada para armazenamento dela, para você utilizar no período da noite, né, e você também, ela é inconstante, né, você não sabe os dias que vão estar mais ensolarados, que vai ter mais produção de energia. Acho que essas 2 desvantagens vocês podem citar, mas o texto está mencionado lá também. E a C, além de ser utilizado como fonte de energia, cite outras 2 importâncias da luz solar.
A gente precisa da luz solar para manter a temperatura na Terra, a gente precisa da luz solar porque as plantas, né, que são a base da cadeia alimentar, elas fazem a fotossíntese a partir da energia solar, mas tem outras lá no texto também. E agora, por fim, a gente vai falar de umas energias não renováveis aqui. Então, nós vamos falar, eu acabei de falar com vocês, né, da gasolina. A gasolina é a base, né, de combustíveis fósseis, que é o petróleo. Por que eles são chamados combustíveis fósseis? Né? Porque eles foram produzidos milhões de anos a partir de organismos vivos lá, que, de alguma maneira, né, ao morrerem, ou o clima, ou a situação que morreram lá, favoreceu que eles fossem armazenados de uma maneira específica ali, que a matéria orgânica neles pudesse ser usada hoje para a produção de energia, que é o caso do carvão mineral, que foi utilizado demais no começo da Revolução Industrial, né, é um carvão, assim, uma pedra preta, né, que eles queimam, então aqueles filmes de faroeste antigo, tem a locomotiva, que é fumação preta saindo, aquilo tudo é a base do carvão mineral. E aí o carvão mineral foi a fonte de energia assim, que impulsionou a Revolução Industrial. Era uma poluição tremenda nos primeiros anos lá, as primeiras décadas da Revolução Industrial. Depois, ele começou a ser substituído por outras fontes de energia, mas o petróleo também entrou nessa onda aí, né? E aí descobriu que a partir daquele óleo grosso, né, que é o petróleo extraído lá de camadas inferiores lá da terra, do solo, no caso, você podia extrair vários tipos de combustíveis. Então, hoje a gente tem, você chega no posto de gasolina, só o álcool que é extraído, né, de outra coisa. Então, o diesel vem lá do petróleo, o óleo que você troca no motor vem do petróleo, a gasolina vem do petróleo, você vai ter vários tipos de coisas que a gente utiliza no carro, de lubrificantes, etc., que tem como base alguma coisa do petróleo. Aí a gente utiliza plástico também, que tem origem do petróleo, isopor. Então, são todos todo um conjunto, né, de coisas aí que fazem parte do nosso cotidiano hoje, que tem como base o petróleo. E ele, ao queimá-lo, né, ao liberá-lo na atmosfera, ele polui muito. Então, não é um combustível renovável e é um combustível que polui demais também. Aí, hoje, a alternativa, né, para substituir é a busca de materiais orgânicos para substituir, né, plásticos, isopor, por exemplo, e para a parte de combustíveis, a utilização dos biocombustíveis. Nós já utilizamos um biocombustível que é o álcool, né, que tem como base lá a cana-de-açúcar, e aí a gente produz ele, já temos os carros Total Flex lá e tal, que rodam com álcool, com gasolina. Antigamente os carros a álcool não eram bem vistos assim, mas hoje a gente sabe que o carro aí pode rodar tanto com combustível como com outro. Hoje, os Estados Unidos, por exemplo, entrou na corrida também e começou a criar biocombustível a partir de milho. Mas ainda existe toda uma demanda, né, desses, da cana, do milho e qual outro, né, alimento mais foi utilizado para produzir combustível, para alimentação. Então, vai ter que haver uma substituição lenta aí, um processo, né, que você comece a utilizar os biocombustíveis e produzir matéria-prima suficiente para isso. A gente utiliza muito álcool aqui no Brasil quando a cana-de-açúcar barateia, e aí o álcool fica muito bom preço, abaixo, né, de 70% do custo da gasolina, e compensa utilizar ele no carro, porque o carro consome um pouco mais de álcool em relação à gasolina. Aí a gente consome, mas aí quando a cana-de-açúcar sobe o preço, o açúcar sobe o preço, o álcool sobe o preço, também a gente reduz o consumo dele. Então a gente precisa separar as coisas, né? Tem uma produção para biocombustível e uma produção para alimentação, para que uma coisa não prejudique a outra. O outro é o gás natural, e ele fica também, né, abaixo do solo e tudo, e ele tem as reservas de gás aí, que são às vezes associadas, inclusive ao petróleo, mas às vezes não, e aí tem os gasodutos para transporte deles ali. Geralmente ele é utilizado em indústria, né, e a gente utiliza em nossa casa o gás de cozinha, que é também gás natural. Mas aí ele queima, né, ele não é renovável também, ele acaba em algum momento, né, ele não é infinito, né, a fonte dele, e ele queima e gera poluente. Outra forma de energia é a energia nuclear. E a energia nuclear, ela é produzida através de processos lá dentro das usinas nucleares, que é considerada fissão, né, que é a divisão de um núcleo atômico. Então, eles bombardeiam lá um núcleo, quebram ele, isso gera uma eletricidade
assim, razoável. O problema é que é muito arriscado o acidente nuclear, muito. Então, nós temos o caso aí mais extremo aí da história, que foi Chernobyl, a usina, nossa senhora, o trem explodiu lá, foi uma confusão danada, e além de ter morrido um bocado de gente, tem toda uma área, né, desocupada. Então, pessoas não podem circular lá até hoje, porque a radiação é muito alta. Então, você pode ter, a pessoa, ela pode morrer mesmo, ficar exposta muito tempo àquilo, mas ela foi exposta por um tempo, assim, mediano, né, e retomar a vida dela, assim, machucada, sem nada, ela pode desenvolver uma série de doenças a partir daquilo. Inclusive, aumenta a chance de desenvolvimento de câncer, de esterilidade, um monte de coisa. Então, assim, os acidentes são gravíssimos. Dependendo do tipo do acidente, pode exterminar toda uma região. Assim. Então, esse acidente de Chernobyl mesmo, eles conseguiram controlar a tempo, né, a fissão nuclear no núcleo lá que tinha tido problema, mas se não fosse controlado, ele poderia ter feito com que a Europa inteira, assim, fosse detonada, uma boa parte dela. E aí, implodida mesmo, de explosão e contaminação com energia, ou com energia não, desculpa, com radiação. Então, é muito sério a produção de energia nuclear, depende de uma fiscalização muito exigente e é um risco muito grande produzi-la. Então, apesar de ser uma energia extremamente limpa, em parte, assim, na sua produção mesmo, ela é uma energia muito complicada de ser utilizada, porque o risco, né, de ter qualquer problema durante a produção é muito grande. No Brasil, a gente tem as usinas lá no Rio de Janeiro, Angra dos Reis, a usina de Angra 1 e Angra 2, mas é só. Né, e eu acho que nem deveríamos ter mesmo nada de muita coisa nuclear, não, porque o Brasil mal fiscaliza, né, suas barragens de rejeito e de mineração. Imagina se uma usina nuclear explode, a gente está perdido, né? Então é melhor evitar, enquanto a gente não tem maturidade, né, para o uso disso. Melhor a gente investir em outras fontes aí de energia. E aí a energia nuclear é considerada não renovável porque né, com a produção dela você tem toda uma perda aí ai meu Deus, como é que eu digo? Não é perda, mas para a produção delas tem todo um risco, né, de contaminação ambiental. Aí vamos para as questões, né? Acabar logo, vocês não devem estar aguentando mais. A número 1, explique com suas palavras o processo de incarbonização. Aqui logo no inicinho, que vai explicar por quê. Porque o processo está associado com carvão mineral. Então, nesse processo, né, você tem a matéria vegetal, que é a resto de planta lá, eles vão acumulando ali no solo, formando uma camada, né, ao longo do tempo, aí depois essa camada é submetida a uma pressão muito grande, movimento mesmo, né, do solo lá, de placa tectônica. E aí, nesse processo, né, com essa alta pressão, esse material ali orgânico de planta, ele se transforma no carvão mineral. E esse que é o carvão mineral que é utilizado aí, né, que foi utilizado na Revolução Industrial e ainda é utilizado aqui e ali. Aí vocês podem dar uma colada lá no texto, para vocês poderem explicar, mas basicamente é isso. A matéria vegetal acumulada né, em várias camadas ao longo de milhares de anos no solo, e aí que em um determinado momento, aquela parte ali né, daquelas camadas sofre uma grande pressão por movimento de placa tectônica, né, e aí isso faz com que ela altere ali a sua conformação e se transforme em carvão mineral. Por isso que é finito, inclusive, né, é um processo muito específico para que exista. Agora, na 2, a economia de um país como o Brasil é muito favorecida pelas riquezas do subsolo. Calcário, ouro, estanho, ferro, carvão, gás natural são alguns dos compostos tais da terra muito valorizados por suas aplicações industriais. Aí o calcário que a gente está falando, mas o calcário utiliza para cimento, tá, gente? Aí a letra A. Letra A. Por que o petróleo e o carvão mineral são denominados combustíveis fósseis? Aí aquela coisa que, né, a gente acabou de falar, né, eles são formados a partir, né, de organismos vivos, né, que foram acumulados ao longo dos milhões de anos nas camadas do solo e num processo específico lá formou-se essas substâncias, né, o petróleo e o carvão mineral. Então, eram organismos vivos que acumularam no solo e aí deram origem, né, ao longo do tempo ao petróleo e ao carvão mineral. Então, fóssil, porque tem origem deles, né, de coisas vivas ali. E aí está perguntando especificamente como o petróleo é formado. Ai, pulei demais. O petróleo é logo em seguida aqui, ó, do carvão mineral.
Aí aqui está explicando que ele, né, a sedimentação da matéria orgânica, que é o quê? O acúmulo da matéria orgânica lá no solo, tanto animal quanto vegetal, e aí acabou depositado também, né, nos fundos dos mares durante milhões de anos. E aí, basicamente é isso. Então, você acumulou, 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 formou aquela camada, né, é solo, tá, gente? Mas de fundo de mar. E aí, depois de milhões de anos, né, transformações ocorreram ali naquele material e formou o petróleo. Então, basicamente, a mesma coisa. A diferença para o carvão mineral é que o carvão mineral é um acúmulo, né, foi um acúmulo provavelmente em terra firme, não no fundo de mar, e de matéria vegetal, não tem matéria animal. Petróleo é fundo de mar, matéria vegetal e animal. 3. Leia atentamente a letra da música a seguir, que é a Rosa de Hiroshima. Na verdade, é uma música bem triste, né? Eu recomendo vocês procurarem, tá? No YouTube, essa música, pra vocês escutarem ela, bem triste mesmo. Cadê? Aí, com base na letra da música e nos seus estudos da semana, responda. A energia nuclear pode ser considerada uma fonte de energia limpa? Eu acabei de falar, né, para vocês a minha opinião aqui, no próprio texto vocês vão ver também, mas ela não é considerada uma energia limpa exatamente por causa dos riscos mesmo associados e porque ela gera resíduos ali que são de difícil descarte. Então, você tem que pegar resíduos que são, né, de material. Ai, gente, está faltando a palavra. Material radioativo, desculpa. Você tem que pegar esses resíduos que são de material radioativo e descartar eles. Nossa, é uma confusão danada para poder descartar, de forma que eles não fiquem ali, né, liberando radioatividade no meio ambiente. Então, não é uma energia limpa, porque ela gera esses resíduos e também porque tem as chances de acidentes, né? E aí vocês podem citar as vantagens e desvantagens aqui usando o próprio texto, que vai explicar lá, né? Mas assim, ela é tão vantajosa contra a hidrelétrica, no sentido que você pode controlar, né, a quantidade de produção da maneira como você quer. É uma energia também, assim, que você não precisa de muito espaço, de uma obra muito grandiosa para produzir uma quantidade enorme de energia, porque pequenas quantidades lá do material produzem muita energia, mas ela é desvantajosa porque gera esses resíduos, né, altamente radioativos e tem um risco de acidente muito grande. Então, a forma de produção de energia é muito perigosa. E aqui, por fim, é com vocês. Elaborar um texto, né, argumentando. A energia nuclear é uma fonte de energia que deve ser investida pelo governo brasileiro. Eu meio que me deu minha opinião aí, mas aí vocês podem escrever da maneira que vocês acharem mais conveniente aqui. Então, eu vou encerrar a minha apresentação aqui da aula.